Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Hoje, dia 7 de abril de 2024, aniversário do meu fofo, cheiroso, gostoso, mais querido do universo criado. É o meu papaizinho querido, então fica aqui meu carinho, meu amor, meu beijinho. E logo para receber colinho da filhota, porque eu sou a caçulinha favorita, lógico. Tô chegando aí hoje, papai, em algum horário, não sei qual, mas tô chegando, tá bom? Para comemorar o seu aniversário com um abraço bem gostoso. Hoje é aniversário do meu papaizinho. Nosso tema de hoje, nesse pós-culto Glória de Sião Internacional, é celebrando o primeiro dos primeiros. É primícia de primícias. É a primeira lua nova de todo o ciclo anual de luas novas no calendário bíblico, que é um calendário lunisolar, mas que segue os meses de acordo com as fases da lua. E como nós estamos agora na véspera da lua nova, nós estamos na véspera do ano novo. Na verdade, o dia 8 é a véspera do ano novo. Dia 9 é o primeiro dia do novo ano, do novo ciclo anual bíblico. E Deus fala a respeito desse ciclo lá em Êxodo 12. Se você nunca se atentou a isso, vamos ler o texto de Êxodo, capítulo 12, versículo 1. Diz assim: Disse Yahvé a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, o cabeça dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai à congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Versículo 6. E guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará ao crepúsculo à tarde. Então, Deus está restaurando ciclos de redenção, está instituindo para nós o ciclo de redenção a partir de Êxodo 12, a partir desse primeiro mês, que é o mês de Aviv. Então, Deus decide mudar o calendário de todo um povo, que é o povo da promessa, que é o povo sombra, o povo que nos mostra, que aponta o caminho para o Messias, para que nós soubéssemos que a nossa vida começa na redenção. A nossa redenção começa em Aviv, começa com a primeira festa, que é a festa da Páscoa. Então, a Páscoa é celebrada no dia 14 de Aviv e o Ano Novo é no dia 1 de Aviv. Amém? E nós estamos celebrando hoje, um pouquinho antecipado, no domingo, quando será de fato na terça-feira, mas você pode começar amanhã, que na viração do dia já é véspera do Ano Novo. Estamos celebrando o primeiro dos primeiros, o primeiro mês do novo ciclo anual. E que interessante nós termos esse eclipse solar que termina um X nos Estados Unidos, bem no dia 8 de abril. Começa lá embaixo no Texas, termina lá em cima na Nova Escócia, que é parte do Canadá já. 7 anos atrás, houve um outro eclipse que começou lá em cima no Oregon e terminou lá embaixo na Carolina do Sul ou por ali. E esses dois eclipses se juntam no meio, num lugarzinho chamado Pequeno Egito. Esse eclipse do dia 21 de agosto, que saiu lá do Oregon e desceu, passou por 7 Salems, cidades com o nome de Salem, e esse próximo vai passar por várias Nínives e Jonas. Deus está dizendo: queridos, precisamos de um avivamento, precisamos de arrependimento para que haja salvação e avivamento nesta nação. Deus está nos dando sinais nos céus e na terra para que o povo se arrependa e entre na sua promessa, entre no seu desígnio, entre no seu destino em Deus. E Deus tem chamado para nações, e o chamado dos Estados Unidos é continuar liderando as nações. Mas para isso ele precisa voltar às suas raízes e voltar aos caminhos do Senhor. A nação que foi fundamentada no Evangelho de Jesus Cristo,
uma nação que foi fundamentada na palavra de Deus, na Bíblia, nas leis, preceitos e conceitos e princípios bíblicos, está desviada e precisa voltar para o Senhor. Não é só a igreja que vai se arrepender, mas a igreja vai gerar o arrependimento para toda a nação. Virão grandes abalos e grandes polarizações, até mesmo a possibilidade de uma guerra civil nos Estados Unidos. E nós precisamos orar por essa nação, para que ela atravesse esses abalos, rompendo de glória em glória, avançando no seu chamado, entrando de novo na sua aliança com o Senhor, restaurando a sua aliança com o Senhor. E de forma que eles vão nos ajudar também a entrar no nosso chamado e no nosso novo nascimento, que não tivemos ainda aqui no Brasil. Nosso Brasil aguarda esse novo nascimento e nós ansiamos por ele, e por isso nós entramos, somos levantados como tropas de Yahvé, junto com as dimensões celestiais, as tropas dos anjos, porque a glória de Deus está descendo, os seus anjos estão entrando em muito maior atividade. E conforme a glória de Deus desce sobre a terra, como desceu sobre o Monte Sinai e abalou o Monte Sinai, a glória de Deus está descendo com a sua segunda vinda e a terra começará a ser abalada. O Senhor começa o seu juízo com a sua própria casa e a igreja passará por grandes provas, por fornalha de fogo. Nós muito tempo queremos buscar aí o batismo de fogo, muitas vezes sem entender o que é isso. O batismo de fogo, amados, é o batismo da eira, em que Deus está separando a palha, o joio, o trigo, está separando madeira, feno, tudo que pode ser queimado será queimado. Tudo que pode ser abalado será abalado. Antes de vir o juízo sobre as nações da terra, o juízo vem sobre a sua própria casa, para que a sua casa seja purificada e seja gloriosa, pronta para o chamado da colheita dos últimos dias, e então virá o juízo sobre as nações. Primeiro o Senhor vai selar os seus, vai separar os seus, para que nós estejamos prontos para os piores abalos que virão. Eu sei, ninguém vai falar amém nessa hora, mas amanhã receba também um chamado para a intercessão, para jejum e para oração. Amanhã, no dia 8 para o dia 9, conforme o Espírito Santo te guiar, seja um tempo de clamor e arrependimento. Você que está nos Estados Unidos ainda mais, você que está no Brasil, sentir o chamado, se sentir o chamado do Senhor para tal, faça isso, jejue, ore, arrependa-se por si mesmo, por sua casa, por seu ministério, por sua cidade, por sua nação, por sua linhagem, por sua descendência. Faça conforme o Senhor te orientar, mas aproveite desse tempo de portais sobre a América do Sul, para que nós possamos entender e entrar nos novos mistérios que o Senhor tem para nos entregar. Ele tem muita coisa para nos entregar, para desvendar, revelar, muitas coisas que o inimigo manteve encoberto, mas o Senhor está agora desvendando para nós. Cabe a nós sondar. É a glória dos reis desvendar os mistérios que o Senhor escondeu somente para que os reis encontrassem seus reis. Há coisas que o Senhor esconde para nós, e nós precisamos buscar para que possamos encontrar esses mistérios, essas pepitas, esses diamantes que o Senhor escondeu para nós. Amém? Hoje nós, no louvor, nós oramos e cantamos uma intervenção de Deus em nosso planeta. Porque haverá tropas que se levantarão e que reconhecerão os tempos de Deus. O Senhor vem trazendo caminhos, e nesses caminhos haverá uma guinada, uma mudança estratégica nesses caminhos. E é como se a mudança estivesse começando nessa encruzilhada de mudança de caminhos. E nós estamos no princípio dessa mudança com a intervenção de Deus no nosso calendário, com a mudança do ciclo anual da redenção. Senhor, nós dizemos sim e amém para os mistérios escondidos que serão revelados. Tudo que está encoberto seja revelado para os teus filhos, para a tua igreja. Abre-nos as tuas dimensões. Revela-nos coisas que ainda não sabemos, que ainda não vimos, que ainda não alcançamos. Em nome de Jesus. Nós chegamos nesse caminho no fim do preparo e nós entramos agora no início de uma nova fase, de uma nova fé, de um novo triunfo.
O Senhor está dizendo que há lugares altos que nós não conseguimos atingir, mas que é tempo de chegarmos nesses lugares altos, destronarmos os principados e potestades que estão nesses lugares altos, trazer um realinhamento do reino sobre esses lugares altos. Esses lugares altos estão possuídos por aqueles que antes haviam dominado e governado sobre nós em sobre certas áreas. Mas o tempo de destruir esses principados e potestades e sair debaixo da manipulação deles chegou. É tempo de nós estabelecermos o reino de Deus na autoridade do Espírito Santo de Deus e retomarmos esses lugares altos para influenciar esta terra com a sua salvação, com a salvação de Deus. Esse é o posicionamento que Deus tem requerido de nós, amados. Em nome de Jesus, amém? É tempo de amadurecermos, é tempo de crescermos, é tempo de estarmos alinhados, cooperando com o Senhor, trabalhando com Deus, com o nosso Pai, nos seus negócios administrados sobre esta terra, em nome de Jesus. Nós estamos numa progressão nessa década da Páscoa, na década da travessia, na década do salto. Páscoa, Pêssar, saltar por cima, pular por cima. Deus, ele traz juízo. Traz juízo sobre o Egito quando o povo ainda estava no Egito. Fica a dica. Deus trouxe juízo sobre o Egito enquanto o seu povo ainda estava lá. Mas para o povo que obedecia o seu comando, ele trouxe um livramento. E o anjo da morte pulou por cima daqueles que tinham o sangue de Jesus nos umbrais das suas portas. É tempo de nós verificarmos se temos mesmo o sangue de Jesus nos umbrais das portas do nosso coração. É tempo de verificarmos se nosso espírito está nascido de novo e o Espírito Santo de fato habita nele. Porque quando vier o juízo, Deus então saltará por cima de nós, por termos a marca do Deus vivo em nossas frontes, em nossas mãos, em nossos corações, nas portas de entrada do nosso ser, nosso espírito. E nessa era da Páscoa, nós vamos numa progressão até chegarmos no dia da vinda do nosso amado. Amém? Sejamos, então, ordenados. Deus está ordenando, sejamos reorganizados, melhor dizendo. Deus está reorganizando e reordenando o tempo em nós. Nós, em muito, somos regidos pelo tempo do mundo, pelo tempo dos globalistas, pelo tempo das trevas. Mas Deus está dizendo não. Nós somos os detentores do tempo sobre a terra, porque somos deuses. O salmo que diz isso deve ser o Salmo 86, 87, Salmo 70 até 90, tá nessa casa aí, se não me engano. Onde Deus fala, somos deuses, sois deuses. Ele diz para nós, sois deuses. Por que somos deuses? Nós não somos o Deus criador, mas somos filhos do Deus criador. Logo, temos a autoridade como filhos, herdeiros e co-herdeiros. E então, assim como Deus profetiza, ele coloca a sua palavra em nós e nós profetizamos. Obrigada, Felizarda. Salmo 82. Salmo 82 diz que somos deuses. Vocês entenderam a diferença, nós não somos o Deus glorioso dos céus e da terra, Criador dos céus e da terra, mas somos seus filhos, co-herdeiros com Cristo, da herança que ele nos deu para administrar, governar e reinar sobre esta terra. Então, nós temos a revelação, nós temos a autoridade, nós temos o poder da intervenção de Deus no nosso cronos, porque nós não estamos apenas numa dimensão, nós estamos em várias dimensões, e especialmente nas dimensões celestiais, onde nós agarramos o revelar do tempo, onde nós agarramos o tempo de Deus, nós entramos no tempo de Deus e ao caminhar aqui na Terra, tendo entrado no tempo de Deus nas dimensões celestiais, nós liberamos o efetuar do querer de Deus para o seu tempo nessa terra, porque teu é o querer e o efetuar em minha vida hoje. Então eu entro nas dimensões do Espírito, recebo o querer de Deus e venho efetuá-lo com as minhas mãos e os meus pés, com a vibração da frequência da glória de Deus em mim, com a frequência do tempo de Deus em mim aqui na Terra. Amados, nós precisamos aprender a andar na fusão das dimensões. Me chamou a atenção no finzinho desse culto que o Chuck apresentou o novo vinho para essa estação, para o mês de Aviv, ou Nissan, e eles deram o nome de Fusion, fusão. E eu pensei, fusão das dimensões, e me lembrei,
que os céus estão descendo, e eles estão descendo para que haja fusão das dimensões. Lembra que no Éden as dimensões estavam unidas, fundidas, tudo acontecendo junto. E quando Adão caiu, Deus, para nos proteger, para que a mortalidade não fosse perpetuada eternamente, Deus separa as dimensões. E agora nós temos acesso às dimensões com o nosso espírito ainda, mas não com o nosso corpo, porque ele é mortal, corruptível e está sob uma sentença de morte. Quando nós nascemos de novo, nosso espírito nasce de novo, o Espírito de Deus vem a habitar em nosso espírito, nós voltamos a ter acesso a essa dimensão que foi destacada, a sala do trono, a árvore da vida. Nós caminhamos nessa duplicidade de dimensões aqui na Terra, até que ela venha a descer na segunda vinda de Cristo. E ela já começou a sua descida. E nós vemos que desde uns 120 anos atrás, mais ou menos, Deus tem levantado a sua mão em relação a reter a ignorância. Então, agora nós estamos entrando no iluminar do nosso entendimento. Nós tivemos uma inteligência, uma capacitação, uma unção totalmente nova sobre a humanidade. 120, 150 anos atrás, por 5.800 anos, o homem andou com pés, ele viajou com animais, e de repente, em 120, 150 anos, o homem recebeu o conhecimento e a revelação para ir para a Lua. O que nós avançamos na tecnologia foi a mão de Deus permitindo que nós chegássemos a isso, para que os fins dos tempos entrassem em marcha. Hoje nós temos a tecnologia que possibilita o homem a buscar romper as dimensões do espírito. Pelo menos o homem pensa que ele consegue romper as dimensões do espírito, assim como nos tempos de Babel, o homem tentou romper as dimensões do espírito, Deus foi e disse, não é tempo. E nos nossos dias estamos chegando nesse tempo novamente, porque a iniquidade precisa transbordar para que juízo tumos de Deus venha sobre a humanidade. Juízo tumos é aquele onde a ira, a fúria de Deus transborda, estilo Sodoma e Gomorra, estilo dilúvio de Noé. Nós estamos chegando nesses dias para a tribulação que Deus inaugurará breve sobre essa terra para o juízo das nações. Mas lembrando, primeiro o juízo vem sobre a sua casa. Então não vamos colocar os carros na frente dos bois. Igreja, prepara-te. Igreja brasileira, prepara-te em nome de Jesus. Estamos chegando no fim do preparo e no início de uma fase de fé e de triunfo. Nós ascenderemos, tomaremos os lugares altos para a glória do Senhor. Não é para o meu, para a minha glória, não é para o meu bem-estar, é para a glória de Yahvé, para a grande colheita de Yahvé, porque Deus não está interessado só em você e no seu reino, Ele está interessado no seu reino, no reino de Deus, e na grande colheita de vidas. Jesus veio morrer na cruz para salvar vidas, em nome de Jesus. E Ele está ordenando o tempo. Nós precisamos compreender os tempos para que nós liberemos esses tempos aqui nesta terra. Deus está abrindo portas de acesso para as dimensões do Espírito, e Ele está nos abrindo a porta da esperança. Assim como Ele fez para Nínive, abrindo portais. E Deus está nos dando chaves, especialmente para cidades com mais de 200 mil habitantes, onde receberão chaves de portais importantes, portais que serão chave para alcançarem as dimensões do Espírito e trazerem a mudança para a sua terra, para a sua população. Agora em Aviv, Deus está abrindo um novo caminho, um novo ciclo com Deus, com o Hag, as festas da primavera lá. Para nós aqui será outono, mas o que vale é o calendário em Israel sobre toda a terra, porque é sombra. E sombra é importante porque nos fala, nos dá simbolismos, nos dá alegorias, nos dá significado espiritual a muitas coisas que para nós, aqui no Hemisfério Sul, talvez não venha a fazer tanto sentido, mas Deus está alinhando as nações com o seu tempo, está ordenando os seus passos, os nossos passos, e os inimigos começarão a se submeter a nós
em nome de Jesus. E nós não estamos falando de pessoas, estamos falando de demônios, espíritos que regem as pessoas. Quando esses se dobrarem, as pessoas também se dobrarão. Mas não vão se dobrar para você rir delas, vão se dobrar para você salvá-las, para você amá-las com o perfeito amor do Salvador. Amém, amados? Deus está ampliando as nossas fronteiras, Ele estabelece um cerco de fogo ao nosso redor para nos proteger. E Ele guarda essas fronteiras, assim como guarda as fronteiras das nações. Deus está realinhando lugares, territórios, marés, luas, tempos e festas. Ele está alinhando tudo em nós, nos levando à plenitude do destino que Deus tem para nós. E está liberando uma unção de criatividade nova. Você que se move nas artes, você que se move com música, com canto, com dança, você que, para quem o trabalho é uma coisa quase que artística, ainda que pareça não ser para os outros, tem gente que são homens de negócios, mulheres de negócios, que parece que o que eles fazem com os negócios é arte. Tão espetacular que é. Receba uma nova unção artística para o seu negócio, para desenvolver até o seu plano de negócios, para desenvolver o seu orçamento, seja criativo, faça coisas que talvez sejam diferentes do que o mundo já faz, até mesmo nos negócios, numa planilha. Deixa Deus trazer uma criatividade, uma unção nova para fazer algo diferente e que isso seja testemunho de Jesus na sua vida. Testemunho de Jesus na sua vida. Ou seja, aquilo que o mundo verá é para glorificar a Jesus, não é para glorificar a nós, é para glorificar a Ele, não é para glorificar o método ou a criatividade em si, é para dar glória para Ele, em nome de Jesus. Deus está plantando jovens espigas para que nós possamos colher maturidade. Alguém tem dúvida de que eu não estou entendendo a minha letra? Estou entendendo minha letra, não. É um rabisco só aqui, um monte de desenho com rabiscos. Primavera é tempo de guerra. Então, vamos usar de novo o que acontece no hemisfério norte, quando Deus falava com o povo por meio desse plano da redenção. Os reis saíam à guerra na primavera. Por que na primavera? Porque no inverno era inviável guerrear. Muita gente morria só pelo tempo, só pela hostilidade do clima e acima do que durante uma guerra. Então, todos, era como uma trégua, que todo mundo ia se esconder no inverno, se fortalecia no inverno, e na primavera os reis saíam para a guerra. É tempo de começarmos a guerrear novamente pela redenção de vidas, amados. É o tempo estratégico em que Deus está renovando o poder e a unção que Ele tem derramado sobre nós para sinais, milagres e maravilhas. Jesus venceu naquela cruz, Ele venceu a morte, o Hades e o túmulo. Quando nós falamos de inferno, a palavra certa é Hades. Deus venceu o Hades, que é o receptáculo da morte, onde os mortos vão ficar esperando, onde os ímpios mortos vão ficar esperando. Ou seja, quando nós dizemos que a porta do inferno, a porta do Hades não prevalece contra a igreja, quer dizer que a igreja avança e antes que o Hades engula vidas eternamente, nós estamos resgatando, esquiando o inferno dessas vidas, o Hades dessas vidas, impedindo essas vidas de entrarem, porque elas vão aceitar ao Senhor Jesus Cristo, vão receber vida antes de morrer. E então, essas vidas não vão mais para esse receptáculo Hades, eles vão para outro receptáculo chamado Paradisos, o paraíso, a nova Jerusalém, nas dimensões celestiais em Deus. Então, saqueamos o Hades para que haja vidas no paraíso e estes ressuscitarão na segunda vinda de Cristo. Jesus venceu e pelo poder do Espírito nós também vencemos e venceremos. Seguiremos vencendo em nome de Jesus. Diz que o cavaleiro do cavalo branco vem vencendo e para vencer. Nós profetizamos que nós, a Igreja de Cristo, já está vencendo, vai vencer ainda mais, vai seguir vencendo em nome de Jesus.
que esse cavaleiro não prevalecerá sobre as obras de Cristo por meio da igreja. Muito mais, eu não tenho fé suficiente para crer nisso, mas eu quero profetizar que muito mais vidas serão salvas do que serão perdidas. Nós temos nos últimos dias um grande provar da igreja para que haja um grande avivamento da igreja. Dentro dessa prova que a igreja vai passar agora nesses últimos dias, nós teremos uma grande apostasia ou uma grande colheita para o avivamento. E eu creio que essa primeira colheita de pródigos está chegando junto com essa prova e esse avivamento que o Senhor vai derramar. Muitos serão perdidos, aqueles que se dizem que igreja, mas que não são igreja. Infelizmente, muitos apostatarão da fé. Nós precisamos colocar os nossos corações diante do Senhor todos os dias, para que nós não caiamos, para que nós não desçamos da sua graça, da sua glória, do seu poder, mas que nós possamos entrar nesse sobrenatural de Deus, provados e aprovados como vasos que estão aptos a receber a glória de Deus, vasos que não vão se quebrar, porque foram provados pelo fogo. E então nós veremos um grande exército, uma grande tropa se levantando no Brasil. O Brasil se levantará, chacoalhará essa poeira de demônios e ele avançará dançando e adorando, louvando e realizando sinais, milagres e maravilhas diante do Senhor, ganhando vidas para a glória do nosso amado. Amém, amados? Quando você semear hoje, quando você enviar a sua oferta, a sua semeadura, onde quer que o Espírito Santo tenha te direcionado a fazer isso, seja no valor que o Senhor te direcionar a fazer isso, consagre esse momento da sua semeadura e profetize o romper, profetize o sarar da terra do Brasil, o sarar do corpo do ser humano, do brasileiro que é feito do pó do Brasil. Abençoe os animais do Brasil, profetize sobre a massa que Deus tem te dado, para que ela seja multiplicada, e ela possa produzir a 100, a 30 mil, a 70 mil, a 1000 por um, em vidas, em nome de Jesus. Amém? Tudo o que pode ser abalado, será abalado. Tudo o que pode ser abalado nesses últimos dias será abalado, porque Deus está nos forjando, nos preparando, nos purificando. Tempos como estes jamais houveram sobre a terra. Deus continuará nos dando sinais nos céus e na terra. Não para que nós tenhamos medo, mas para que nós tenhamos coragem. Josué e Caleb entraram na terra, viram muitos sinais. Viram tudo aquilo que Moisés havia dito a respeito da terra, tudo aquilo que Deus havia profetizado a respeito da terra. A terra era linda, gloriosa, produzia frutos incríveis, mas havia gigantes na terra. E esses 2 emissários voltaram não com medo dos gigantes, mas entusiasmados com aquilo que Deus mostrou naquela terra, com aquela promessa. E eles voltaram cheios de fé para destruir aqueles gigantes e tomar posse da terra. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer nos mostrar que há gigantes na terra. E Ele quer nos dar a coragem de Josué e Caleb para destruirmos esses gigantes e tomarmos posse da nossa herança. O Brasil precisa se levantar para tomar posse da sua herança, essa herança de glória. Portanto, ele está abalando tudo que pode ser abalado. Ele vai abalar todos os outros espias, todos os outros relatórios, todos os outros testemunhos de trevas. Tudo isso vai cair por terra. Ele vai abalar toda a fraqueza em nós, todo mimimi em nós, todo espírito de manipulação em nós. E ele vai deixar intacto a obediência, a perseverança, a esperança, a unção, a fortitude, a fortaleza. Ele vai deixar intacta a coragem, vai aumentar a nossa fé. Nós vamos de fé em fé, e nós avançaremos, amados, e entraremos na nossa herança.
O Brasil entrará na sua herança. Nação adoradora, terra da verdadeira cruz, o Salvador, Porto Seguro do Salvador. Nós vamos avançar, seremos empoderados, capacitados para essa grande colheita, se tão somente perseverarmos e permanecermos firmes durante esses abalos, provados para sermos aprovados. Os abalos vêm, mas Ele vem caminhar conosco em meio a esses abalos. Então, Brasil, libera o som do céu, prepara-te, aperta os cintos, porque será espetacular, será tremendo, será terrível e será glorioso. Então, somente mantenham seus olhos em mim, diz o Senhor dos Exércitos. Olha para mim, vai chacoalhar, vai abalar, vai tremer tudo, mas não olha para os abalos. Você está sentindo os abalos, mas você está olhando, correspondendo comigo, porque eu sou o grande eu sou, que te faço permanecer firme em meio a esses abalos. Amém? Em nome de Jesus, tomamos posse dessa promessa e selamos, partindo o pão. Jesus, o pão da vida, o trigo perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que veio, a glória do Pai veio, o leão de Judá desceu para se tornar o Cordeiro e assim ele venceu. E ele foi partido, moído por nossas transgressões, por nossas iniquidades, pelos nossos pecados. E ao comermos, nós nos tornamos parte deste corpo, o corpo que venceu a morte, que venceu o Hades, que venceu o túmulo, o sepulcro, para que quando ele voltar, o nosso corpo seja transformado, ou se tivermos morrido, ele seja recomposto, reconfigurado e ressuscitado dos mortos. Isso nós comemos para sermos participantes do corpo daquele que é tudo em todos, daquele que tem um nome sobre todo nome, Jesus. Aquele que saiu de ser o Criador para a criatura, a criação, aquele que sai do estado de eterno Criador para ele entra dentro da sua criação, ele entra do pó do corpo do ser humano. Mas ele não volta a ser pó. Ele vence a morte, o sepulcro e o Hades. E ele é a primícia da ressurreição dos mortos. O primeiro dentre todos os que vão ressuscitar. Ah, nosso Deus. Nós comemos para sermos participantes. Amém? Coma do pão da vida. Nós comemos chamando à existência os pródigos que estão chegando e que também serão reintegrados ao corpo do Messias. Venham pródigos, venham pródigos, venha essa primeira colheita, primícia das colheitas de pródigos, aqueles que vão fazer parte dos trabalhadores da grande colheita dos últimos dias. E o Brasil come. Olha, parece uma arminha. O Brasil come. O Brasil se integra, se reintegra ao corpo internacional do Messias, ao corpo territorial do Messias, ao corpo geográfico do Messias. Brasil, nação adoradora, nação guerreira, nação evangelista, nação que adora em santidade e adora profeticamente, gerando na terra aquilo que o Espírito está fazendo nos céus. Brasil, coma. Eu amo esse pão que eu uso, essa torradinha que eu uso. Ela tem um gosto de azeite. Toda vez que a gente faz a ceia,
Eu sinto como se eu estivesse comendo o pó da terra com a unção, a unção, a unção, um óleo que o Senhor derrama de si mesmo na água e no sangue, que regaram a terra em sua cruz. O azeite que foi usado para ungir sua cabeça, seus cabelos e seus pés, que pingou sobre o chão. Ah, Deus, essa unção venha sobre nós. Que desça também sobre nossos cabelos e sobre os nossos pés. Santo, santo, santo que está. Este é o teu sangue derramado na cruz por nós. A vida, a alma de Jesus está nesse sangue, profeticamente. Na dimensão do Espírito é. Na mecânica quântica, os cientistas estão explorando como entender o sobrenatural. Pois há um sobrenatural que o homem tem alegorizado e tirado o poder desse sobrenatural. E é o fato de que a alma de Jesus está nesse sangue e não se transforma e não é apenas uma simbologia, uma figura. É porque pela fé ele é. Jesus disse, este é o meu sangue. Paulo diz, este é o meu sangue. Este é o sangue do Cordeiro. Então você vai olhar para ele e vai dizer, este é o sangue do Cordeiro. E ele já está se movendo na frequência, na dimensão do Espírito. Eu vou beber no físico, mas no Espírito eu estou bebendo o sangue de Jesus. A sua alma e a sua vida, nefesh, estão neste sangue. Não é transubstanciação. Não vai se transformar, já é. Em outra dimensão, já é. Que loucura isso! Que os cientistas querem entender o sobrenatural de Deus por meio da mecânica quântica. E nós temos esse entendimento nas dimensões do Espírito. Que era todo. Jesus, nós bebemos do teu sangue. Tua vida, tua alma estão neste sangue. Que ela percorra o nosso sangue e faça uma transformação no nosso sangue, no nosso DNA, na nossa vida e na nossa alma, para que sejamos cada vez mais parecidos contigo, transformados à sua imagem e semelhança, conforme o teu propósito e o teu desígnio em criar-nos. Bebamos o sangue de Jesus. Nós profetizamos que os pródigos beberão do sangue de Jesus, pois voltarão e se integrarão ao seu corpo. E o Brasil rugirá o som do céu. O Brasil marchará ao som do leão da tribo de Judá. O Brasil entrará na ordem, no sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, o rei da justiça, Melech Tzedek. O Brasil entrará no seu chamado, nação adoradora dentre as nações da terra. Brasil, beba. Lechaim. E andolou, e até canarabai. Libera o som que o Senhor colocou dentro de ti. Tiamotaye, hormatei. Maya toya lela tori shamaya tir. Niataya moataya shua noremonti. Yere toya la nune. Ninderat sama koye. Uyarama maya tia lunati kash. Koraneda.
Koyalari Judai, Neyatan Balariot, Nemadaya Reshanuti, Kayol, Ikashudaka, Moria Dolari, Nono Bens, Nono, Magayen, Kor Atakawiat. Te abençoo nesta semana para avançar no rugido do som, passos da tropa, que é corpo do Messias, corpo do leão de Judá. Então, quando ele chacoalhar a sua juba, você chacoalha a sua juba, libere a frequência da juba do leão de Judá. Quando ele rugir, libera o som que ele liberar. Quando ele dançar, corra, libera o som do leão de Judá por meio dos seus movimentos. Quando ele marchar, libera o som do Cordeiro de Deus, do leão de Judá, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Por onde você for, lembre-se que cada passo que você der reverbera de ti o realinhamento dos tempos para a nação brasileira, ou para a nação onde você se encontra, ou para a cidade onde você está. Seja intencional no teu caminhar nesta semana. E no dia 8 para o dia 9, jejue, ou dia 8 inteiro, ou dia 9 inteiro, ou a partir da viração do dia de hoje, conforme o Espírito Santo te guiar. Jejue para inaugurar um novo ano que nós estamos entrando, um novo ciclo anual bíblico, que é o ciclo da redenção. Amém, amados? Sejamos entendidos no assunto, como se levantariam, diz Daniel, os entendidos no fim dos tempos. Esses mesmos entendidos serão provados para serem aprovados. Então, se você está dizendo sim para receber as bênçãos, significa que você está dizendo sim para receber a prova. E a prova vem com fogo. Leia Mateus 3. João Batista está batizando Jesus. E ele diz que Jesus nos batizará, não só com água, mas com fogo. E esse fogo é o fogo da eira. Então ele vai pegar tudo que veio dessa colheita e vai jogar nessa eira. E só vai sobrar fogo. Esse é o batismo de fogo. É o batismo da prova. Você não quer prova? Não diga que você quer a unção. Não se preocupe. Deus é bom. Em meio à prova, ele é bom. Ele jamais te deixa, jamais te abandona. Você jamais está sozinho no meio das provas. Avance de fé em fé, de força em força, de glória em glória, de vitória em vitória. Em nome do Pai, do Filho, do Santo Espírito de Deus, reverberando o som, a frequência da glória de Deus que já está descendo sobre a terra. Sim e amém. Amém, amados? Amo vocês. Semana espetacular a todos. Boa prova a todos. Boa vitória a todos. Em nome de Jesus. Shalom, shalom. Amo vocês. Antes que vocês vão embora, anota aí no seu calendário. Dia 13 de abril, nós teremos o próximo mergulho no Apocalipse. Eu ainda preciso me mobilizar para enviar para vocês o convite e a inscrição, mas já deixa anotado aí, dia 13. Amém? Amo vocês. De novo, tchau de novo.